Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar por que eu não costumo utilizar adoçante nas minhas receitas e no meu dia a dia. Então se você ainda não é inscrito no canal, já aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e cuidar cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, para quem me acompanha aqui no canal, costuma ver as receitas que eu faço aqui no canal, já deve ter reparado que eu não sou muito adepta a utilizar adoçante nas minhas receitas. E não só nas receitas, mas no dia a dia também, nos produtos que eu vou consumir, eu procuro evitar o consumo de adoçante. E o primeiro motivo que eu não utilizo muito adoçante no meu dia a dia é que a grande maioria desses adoçantes, eles são artificiais, eles são feitos em laboratório, eles não têm uma origem natural. E qualquer tipo de substância que ela seja muito artificial, como os adoçantes são, elas não costumam fazer bem para a nossa saúde. Então eu evito, por serem substâncias industrializadas, por serem substâncias que elas são estranhas e que elas não são bem assimiladas pelo nosso corpo. Então elas podem originar doenças, existem pesquisas que associam casos de doenças que foram associadas ao consumo de certos adoçantes, como sacarina, ciclamato, aspartame, e essas substâncias elas não são interessantes para o nosso corpo. Existem as exceções que são os adoçantes naturais, como por exemplo o xilitol e também a estévia, que são dois tipos de adoçantes que têm uma origem natural. A estévia ela é originada por uma planta e o xilitol é originada por uma alga. Então, nesses casos, são substâncias que elas são menos nocivas para o nosso corpo. Elas não são associadas com doenças, elas são mais naturais, então elas tendem a dar menor prejuízo para o nosso corpo por elas serem de uma origem mais natural. Então, nesses dois casos, se você é diabético, eu até posso abrir uma exceção, eu até posso entender se você for consumir um desses dois adoçantes, porque eles são naturais e eles não vão dar tantos prejuízos para o corpo. É claro que para quem tem problemas com glicemia, em algumas situações você não vai realmente poder utilizar açúcar na sua alimentação e aí você vai acabar optando por algum adoçante e nesses casos os adoçantes naturais eles são melhores porque eles não vão te gerar prejuízo na glicemia e nem outras condições que poderiam surgir na sua saúde. No meu caso, eu não tenho diabetes, eu não tenho problemas com a minha glicemia, então no momento atual que a minha saúde está boa, que eu não estou tendo nenhum tipo de problema metabólico nesse sentido, eu evito utilizar inclusive os adoçantes naturais. Agora, eu evito consumir adoçantes porque o adoçante, ele tem aquele sabor doce, mas ele não gera no nosso corpo o que o açúcar propriamente dito, o açúcar, o mel, o melado, qualquer açúcar mesmo que gere energia, qualquer substância doce que gere energia, ele não vai ter o mesmo efeito. Porque quando a gente consome algo que tem açúcar, a gente consome aquela coisa que tem um paladar doce. Então o nosso paladar já manda para o nosso cérebro uma mensagem que a gente está consumindo algo doce, que está consumindo açúcar, carboidrato, e o nosso corpo gera uma série de reações químicas em cadeia, estimula certos hormônios como a insulina, e o nosso corpo ele fica preparado para receber aquele açúcar, para digerir aquele açúcar. Quando aquela substância passa pelo sistema digestivo, quando aquele adoçante passa pelo sistema digestivo, o nosso corpo digere e acaba vendo que não existe açúcar. Ele está preparado para receber açúcar, mas não foi açúcar que acabou sendo digerido. Então isso também gera toda uma reação no nosso corpo que acaba não sendo interessante, que acaba não sendo boa. E o nosso corpo com o tempo, ele vai ter uma reação cada vez menor quando a gente consumir algo doce. Porque ele estava esperando algo doce, se preparou os hormônios, a insulina, preparou todo o nosso sistema para receber aquele açúcar e de repente não foi açúcar que foi consumido. Então essa reação ela pode ser muito prejudicial, especialmente no longo prazo, que o nosso corpo ele tende a não se adaptar bem mais ao açúcar. Cada vez que a gente consumir açúcar, o nosso corpo daí não vai nem saber como que ele vai reagir. Além disso, o consumo excessivo de adoçantes deixa a gente com um paladar meio mal acostumado. O nosso paladar acostuma com aquele excesso de doce, com aquele sabor extremamente doce, e aí o dia que a gente está numa festa, que a gente vai comer um doce, que a gente está num local que a gente vai comer algo com açúcar, a gente acaba comendo demais, porque o paladar já desacostumou com aquele sabor doce, inclusive com a sensação de saciedade gerada pelo açúcar. O adoçante ele não gera essa sensação de saciedade. Então a gente acostuma com as coisas com um paladar muito doce e a gente acaba exagerando no açúcar o dia que a gente vai consumir açúcar.
A prova disso é uma época que eu estava com um peso um pouco mais elevado, o meu triglicéride subiu e eu tentei reduzir o açúcar da minha alimentação, só que em vez de eu reduzir o açúcar, eu substituí pelo adoçante. Naquela época ainda eu tomava café e chá com açúcar, então eu substituí pelo adoçante, utilizava inclusive stevia, mas eu estava sempre com aquele paladar muito doce, eu colocava muitas gotas de adoçante para eu compensar a falta do açúcar. Eu fiquei desacostumada, depois o meu peso voltou ao normal, meu triglicérides baixou. A hora que eu voltei a consumir açúcar aos poucos, eu fui consumindo açúcar demais. E do mesmo jeito que eu tinha emagrecido sem o açúcar, eu engordei muito rapidamente a hora que eu voltei a consumir o açúcar. Então você trocar o açúcar pelo adoçante não vai te ajudar no processo de emagrecimento e também não vai ser interessante para a sua saúde. O melhor é você mudar o seu paladar, reduzir o consumo de açúcar e colocar opções mais naturais para te ajudar tanto no emagrecimento quanto na saúde. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo, que o meu exemplo sirva de lição para você também fazer boas escolhas na sua alimentação e que você consiga ter uma relação melhor com o açúcar. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!